tarde a todos. Tá ligado? Sim. Uma boa tarde a todos. Eu cumprimento o deputado, ou em nome do deputado, a todos aqui presentes, e quero deixar desde já registrado que é uma satisfação poder usar esses 10 minutos aqui na presença do deputado Rauli, com quem eu tive a oportunidade de conversar sobre a PEC 45 lá nos idos de 2019, em um evento realizado pela Braide de tributação na área da saúde. E eu sou uma entusiasta do IVA e uma entusiasta da reforma tributária, razão pela qual, junto com outras associações, com a ABMED, com a BIMO, com a BIS, nós conseguimos trabalhar e tentar contribuir para o texto que está aqui, porque nós queremos ter a melhor reforma tributária possível. E a melhor reforma tributária possível é aquela que vai gerar menos dúvidas e que vai considerar os fatos econômicos ocorridos nesse segmento da forma como eles efetivamente o são. E, para tratar disso, eu vou procurar ser breve e vou abordar apenas 4 pontos que são os mais relevantes, sem prejuízo dos textos que nós entregaremos, que, consequentemente, são muito mais detalhados. O primeiro grande ponto que eu gostaria de tratar e trazer a sensibilidade para esse mercado dos dispositivos médicos é que a própria emenda constitucional determinou que haveria um regime diferenciado para os dispositivos médicos. Os dispositivos médicos não são apenas essenciais, e me parece que essenciais são todos os segmentos que foram tratados hoje, que estão previstos nos regimes diferenciados. Mas, mais do que ser essencial, existe uma forma específica desse segmento que não é igual a todos os outros, no que diz respeito à circulação de bens, circulação de produtos, circulação de mercadoria e, consequentemente, tributação de consumo. Veja, para que qualquer um de nós possa chegar em um hospital e ter um atendimento de urgência ou emergência, e eu sou um exemplo vivo disso, vim para cá com o meu braço quebrado e tive que passar em uma emergência, quebrei cotovelo, acreditem se quiser. Para que a gente possa ter um serviço de urgência e emergência, o hospital precisa ter equipamentos à sua disposição. Esses equipamentos não foram comprados, eles não foram utilizados, eles não foram implantados em ninguém, e eles estão consignados no hospital em uma operação que teve 0 de movimentação econômica. Essa previsão existe o ajuste CINEF 11 de 2014, que trata da circulação de mercadorias para fins de saúde. E nesse ajuste CINEF, nós temos a previsão de que as empresas vão consignar no hospital os seus produtos e, à medida em que esses produtos forem sendo utilizados, vai haver um retorno simbólico e o faturamento, a emissão da nota fiscal referente ao consumo que efetivamente ocorreu. Quando nós vamos para o PLP 68, a gente percebe que todas as operações serão tributadas. Mas, veja, nesse segmento de dispositivos médicos, nós temos uma operação intermediária que não é de transferência efetiva de bem, mas que, se bem, fica à disposição do consumidor lá no hospital. E isso não foi previsto. Se nós não corrigirmos esse texto, a gente pode chegar a uma situação de ter uma dupla incidência. Vai incidir no momento em que a gente faz a remessa e, posteriormente, incide novamente na venda. E, mais do que isso, quando se fala no regime diferenciado, nós passamos a ter esse fator redutor de alíquota apenas na venda. Está expresso no texto, a venda possui redução de 60%. Então, a gente precisa conseguir corrigir esse texto para que a tributação, de fato, incida sobre as operações efetivamente praticadas. O segundo ponto que eu trago como sendo extremamente relevante, que também precisa de ajuste, é o seguinte: na emenda constitucional 132, nós tivemos a previsão de que haveria um regime diferenciado com redução de alíquota para operações com dispositivos médicos. E, para surpresa do segmento, e de fato foi recebido como uma surpresa, ao invés de haver a previsão de que dispositivos médicos teriam a redução de 60% ou a discriminação de operações que fossem específicas, nós passamos a ter uma lista de produtos com redução. Essa lista de produtos com redução
ela não está regulando aquilo que foi previsto na Emenda Constitucional 132. Ela está restringindo aquilo que foi previsto na Emenda Constitucional 132. Consequentemente, e veja, o intuito é que nós tenhamos uma clareza no texto e que nós possamos evitar custos desnecessários. Me parece que a gente cria aqui uma potencial inconstitucionalidade com um potencial desvio de verbas públicas para defesas em processos intermináveis e teses do século, mais teses do século, desnecessariamente. Então, a grande questão de previsão de um regime diferenciado com uma redução de alíquota de 60% era para dispositivos médicos, e não para alguns dispositivos médicos, e não para alguns dispositivos médicos eventualmente listados. Nesse mesmo cenário, a emenda constitucional vai e concede uma redução de alíquota de 60% para dispositivo médico. Mas o que é dispositivo médico? Será que o PLP 68 teria, então, condições de definir o que seria dispositivos médicos para fins de redução de 60%? E me parece que, mais uma vez, a lista não iria contribuir nesse sentido. Porque, já citado aqui em inúmeras falas, a Anvisa tem competência regulatória para classificar, definir e fiscalizar dispositivos médicos. Logo, só é dispositivo médico aquilo que a Anvisa determina que seja dispositivo médico. Se Band-Aid não está dentre os dispositivos médicos, Band-Aid não é um dispositivo médico, ainda que eu possa ir no hospital e sair com um curativo de Band-Aid. Então, dispositivo médico é o que a Anvisa vier a definir como dispositivo médico. Essa definição ela existe. E se nós remontarmos ao Código Tributário, a gente vai ver que nós não podemos alterar os conceitos privados para fins de incidência tributária. Então, quando nós falamos da redução de 60%, nos parece, e isso enquanto entidade, que a redução de 60% obrigatoriamente deveria ser aplicável aos dispositivos médicos e que nós teríamos o condão, talvez, de discutir operações, mas não definição ou restrição de produto. Tá? O terceiro ponto que eu gostaria de tratar é da redução de 100%. Porque, veja, nós tratamos em dois dispositivos, em dois artigos, o 121 e o 133, se não me engano, exatamente, o 120 e o 133, é onde nós tratamos. No 120, a lista que teria redução de 60% e que nós entendemos que teria que estar restrito ao conceito de dispositivo e não à lista. E num segundo artigo, onde nós tratamos da redução de 100%. Essa redução de 100%, veja, ela foi prevista originalmente na emenda constitucional de uma forma em que, de fato, pudessem ser pinçados produtos essenciais a ter essa redução. Hoje, já existe isso, e a Secretaria fez um trabalho excelente de compilação desse material já existente. Por quê? Porque esse material que fica para pronto atendimento em hospital, a gente está falando de stent, a gente está falando de catéter, a gente está falando daquele atendimento emergencial que vai acontecer. Esse material já está previsto, já tem lista, já goza de isenção. Onerá-los seria ir contra o sistema tributário hoje existente. Então, nós pleiteamos a manutenção dessa redução de 100% da alíquota para aqueles produtos que já fazem parte do rol do Ministério da Saúde, que já fazem parte da lista SUS e que já estão previstos nos dispositivos que tratam de ICMS, PIS e COFINS, com redução a zero de alíquota ou com isenção, para manter a paridade do sistema que já existe hoje e não criar uma distorção desnecessária. Dito isso, eu concluo o tempo aqui que nos resta para dizer que a nossa intenção e a nossa disposição e o nosso interesse de conversar com essa casa, que está fazendo um excelente trabalho democrático, abrindo a discussão, ouvindo o contribuinte, nós realmente gostaríamos de contribuir com essa legislação para que a gente pudesse ter segurança, tanto para o fisco quanto para o contribuinte. Nosso interesse não é em aumentar isenções ou reduções, mas sim ter uma legislação segura. Sendo assim, eu devolvo a palavra e agradeço pela oportunidade.